me casei, me tornei mãe e a última pessoa que eu penso sou eu. Como resgatar a nossa autoestima? Como resgatar algo que eu nem sei que eu perdi? É sobre isso e muito mais que a gente vai conversar no episódio de hoje do Abraça Podcast com a psicóloga comportamental Letícia Siqueira. Vem com a gente. Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast. Aquele podcast que te abraça em todas as versões. Mulher, mãe, empreendedora e todas as versões que você se propuser a abraçar. Hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela é psicóloga comportamental e ela vai nos pegar pelas mãos e nos ensinar de uma vez por todas como parar de procrastinar, parar de deixar para depois. Vai nos ensinar sobre como nos cuidar. Sabe aquela pessoa que você deixou para trás com a chegada da maternidade? Pois é sobre isso que a gente vai falar. Letícia, muito obrigada ao Abraça Podcast. É um prazer estar aqui, eu que agradeço esse convite tão especial. Ai, que delícia, é uma honra ter conseguido um espaço na sua agenda, porque eu sei que ela é corrida e eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo, muitas dicas valiosas para quem tá em casa. Ai, muito obrigada, então vamos lá. Vamos lá, né? Vamos. Gente, Letícia é mãe da Giovana de 4 anos e ela deu uma reviravolta na carreira dela depois da maternidade, também com a chegada da pandemia. E o nosso tema de hoje é falar de um tema que você trabalha muito nas suas redes, no seu trabalho, sobre esse resgate da autoestima. Então nós estamos numa temporada com o Abraça Podcast, essa temporada de setembro, ela é inteira sobre autocuidado, autoestima. Então a gente tem você como psicóloga, Prima Engate com um case, como foi para ela a questão da perda de peso. Temos a Lucimara, que vai falar um pouquinho pra gente sobre dicas práticas, como mexer nosso corpinho. E vai ser e a Érica, que traz dicas valiosas na nutrição. Então eu tenho certeza que é aquela temporada que nos abraça mesmo, sabe? Como mulher, como mãe, como uma pessoa que às vezes não dá conta de tudo, sabe? É sobre isso, né? Totalmente. E a gente fala sobre autoestima, quando a gente entende o que é autoestima é movimento. Mas essa era a minha primeira pergunta. Então. Que delícia! O que é autoestima? Autoestima, a gente fala assim, bom, eu quero perder peso, eu quero cuidar de mim, eu quero comprar um look novo, eu quero uma maquiagem, porque eu quero melhorar a minha autoestima. Só que a gente entende o que é autoestima, você sabe o que é autoestima. Para a gente entender o que é autoestima, a gente precisa responder 3 perguntas. O que eu penso sobre mim, o que eu sinto em relação a quem eu sou, a tudo que me aconteceu, a minha história, e o que eu faço por mim todos os dias. Por isso que eu falo que a autoestima é movimento. Não adianta eu pensar coisas boas a meu respeito, mas no dia a dia me anular, me deixar de lado, pouco fazer por mim. Entendi. Excelente essa dica prática para realmente a gente refletir. Eu achava que autoestima é realmente a gente ir num salão e, nossa, eu tô com a autoestima elevada, que eu tô me sentindo muito mais bonita. Também. Mas ela é mais do que isso. Exatamente. Que legal. A autoestima não se limita apenas à beleza estética. Por isso que a gente entra naquele ciclo de parece que eu nunca tô bem comigo. Eu compro alguma coisa, melhora a autoestima, daqui a pouco parece que eu preciso de mais. Ou eu entro na academia, começo uma dieta, parece que eu não consigo emagrecer, não tô satisfeita ainda comigo. Sim. O que tá faltando ali? É o cognitivo, são as minhas emoções. É que as emoções, elas não são tão palpáveis, né? E a gente muitas vezes não quer sentir. A gente quer deixar ali, embaixo do tapete. É verdade, faz muito sentido. Lê, eu tava esquecendo de falar, né? Que nós só estamos aqui com o Abraça Podcast graças aos nossos patrocinadores. Claro. Então, gente, dá uma olhada. Esse look está maravilhoso, Letícia. Lindo. Realçou a sua beleza. Você já é linda, mas eu achei que realçou. Então, obrigada. Eu também estou de 24/7, Letícia também. Muito obrigada, 24/7. Carol Mobilon, que também cuidou dos nossos cabelos, aquele autocuidado necessário. Festa VIP com a nossa caneca personalizada. E, gente, fechando com chave de ouro, além da Green, que é esse espaço, esse ecossistema onde nós estamos. Docinhos saudáveis Anacá.
porque nós iremos comer ao final e vocês vão ver depois o vídeo, Ai, né? que delícia! Que delícia, muito obrigada a todos vocês. Bom, já que você já respondeu a primeira pergunta, né? Conta um pouquinho pra gente quem é Letícia, que isso eu também não te perguntei. Vamos lá, eu sou psicóloga clínica, eu falo que eu sou uma psicóloga das antigas. Eu tinha um consultório onde eu atendia presencial aqui em Piracicaba até vir a pandemia e a maternidade, onde tudo mudou. Na época da pandemia, que ele fica em casa, como que eu ia atender? Como que eu ia estar num consultório com outra pessoa? Não conseguia. E a maternidade. Só que, como mulher, como mãe, eu tenho a necessidade de me cuidar, de me priorizar e de manter vivo o meu trabalho, esse propósito, sim, de ajudar as pessoas. E aí eu pensei no online. Era uma época que todo mundo estava mais conectado, de lá pra cá tá todo mundo agora, né? Tudo muito online. Tudo muito online. Eu falei, por que não terapia online? Nunca tinha pensado, mas eu vou tentar. Aí eu comecei a alimentar o meu Instagram com conteúdo de bem-estar, autoestima, autocuidado, numa época que estávamos todos muito ansiosos. Então eu colocava a minha filha para dormir, ligava a babá eletrônica e ia gravar um vídeo pro Instagram. Deu muito certo, alguns vídeos viralizaram e aí o meu Instagram começou a crescer. E eu fechei as portas do meu consultório e falei, eu vou atender 100% online. Mudei até para uma casa, montei um escritório online. Sim. E hoje eu atendo brasileiras que estão em Portugal, Austrália, tem nos Estados Unidos, aqui em Piracicaba, no Brasil todo, porque ficou ali sem fronteiras para poder ajudar o outro. Que delícia, que delícia. E como que foi essa chegada da maternidade para você nessa questão psicológica, em toda essa mudança? Porque é muito fácil, né? A gente que não é psicóloga passar por todas as nossas questões. A psicóloga também passa? Claro que passa, foi super desafiador. Ainda mais na época da pandemia, que eu estava totalmente sem ajuda. Então eu não tinha ajuda em casa para cuidar das coisas da casa. Eu não tinha ajuda com a minha filha, né? Então assim, eu colocava ela para dormir e eu ia atender à noite, porque é o horário que meu marido já não estava mais no trabalho. Então, se a minha filha acordar, ele tá lá e eu atendia à noite. Era assim. Eu falava, nossa, parece que nunca vai acabar, né? Eu falei, será que isso vai acabar? Mas eu sempre, eu falo até para minhas pacientes, a gente precisa dos nossos recursos do bem. Aqueles recursos que você, Rafa, vai saber que funciona para você. Eu sei que funciona para mim. Às vezes um banho relaxante naquele dia que foi super cansativo, é um banho, é uma coisa super acessível. Já vai fazer eu voltar para mim. Sim. Às vezes é uma oração, uma meditação. Então eu tenho ali os meus recursos para eu voltar para a minha essência. Então sempre foi primordial cuidar de mim. Porque quando a gente se cuida, tudo tão mais leve, né? Eu tenho até uma frase sobre isso, que eu falo que quando nós estamos bem, nós estamos ainda melhor para cuidar de todos ao nosso redor. Exato. Só que não foi sempre assim, né? Quando eu tive o Miguel, que é meu primeiro filho, eu senti na pele o que é me deixar de lado, o que é ficar sem paciência. E depois que eu voltei a me olhar sem culpa, porque às vezes a gente se cuida com culpa. Sim. Nossa, eu tô aqui me cuidando, eu tô numa academia e ele lá com alguém, né? Só pra eu fazer uma academia, que absurdo. Sim. E é julgado, nossa, você deixa o menino com alguém só pra você ir malhar, louca. Então, eu acho que a gente começa a sentir os benefícios desse autocuidado, né? E é também sobre isso o nosso podcast. Porque muitas vezes a pessoa que está em casa ainda não sentiu esse benefício. E eu acho que é sobre isso que a gente precisa trazer esse conteúdo, essa ajuda. E uma pergunta, né, que vai fazer parte de toda essa temporada é: por onde começar, Lê? Vamos começar a entender um pouquinho mais do conceito autoestima. Tá. Eu gosto muito de falar assim, cuidar de si é inspirador. Quando a gente vê alguém se cuidando, a gente se inspira, né? Se eu tô me cuidando, eu inspiro a minha filha, o meu marido, meu maternar fica mais leve, o relacionamento fica mais leve. E eu gostaria, nesse podcast, aproveitar, né, esse podcast incrível que é o Abraça, para poder abraçar nossas telespectadoras e fazê-las entender o verdadeiro sentido da autoestima.
autoestima tem 4 pilares importantes. Tá. Então, quando eu falei lá no começo que não é só beleza estética, que é muito mais, eu vou contar um pouquinho desses 4 pilares. Tá. Autoconceito. O que é autoconceito? Tudo o que eu penso em relação a mim, todas as crenças que você tem quando você pensa quem é a Rafa. Sabe a Rafa lá da infância? Começou lá. No primeiro tombo que você levou, que todo mundo deu risada, ou aquela bronca, você foi criando um conceito em relação a você mesma. Sim. Sabe aquelas frases que a gente fala, nossa, eu sou muito burra mesmo, nossa, eu não presto pra nada. Então, como que a gente muda o nosso autoconceito? Prestando atenção nesses pensamentos. Tá. Será que eu tô me criticando demais? Vamos tentar mudar essa conversa? Então, primeiro, o que eu penso em relação a mim. Tá. Autoimagem. Aí sim, o que eu vejo quando eu olho no espelho. Né? Só que não é só a imagem, é a imagem, mas também a postura. Como que eu me sinto quando eu me vejo? Então, a partir de hoje, quando você se olhar no espelho, preste atenção não só nas suas marcas, em você, naquilo que está insatisfeito, mas preste atenção em como você está se tratando. Quais palavras você dirige a você mesma quando você está se olhando. É ali seu momento com você mesma. Então perceba que a autoestima a gente consegue mudar no dia a dia, nos Sim, detalhes. nos detalhes. Né? Autorreforço. Eu adoro o autorreforço, é um dos mais importantes e um dos mais escassos. O quanto você se parabeniza. Ai, que bom, hoje eu consegui fazer academia. Jamais. A gente só Nunca. fala como que é o oposto do auto-reforço. A gente só se critica. A gente só se critica. É. A gente fica se Não denegrindo. existe, não existe. A gente só Né? fala não consegui, não errei, não fiz aquela pergunta. É sempre assim, né? Nossa, eu não consegui fazer nada hoje. Nossa, eu não... Né? Então, será que a gente não pode um pouquinho? Como que a gente começa a ter um pouquinho mais de autorreforço? Com gratidão. Então, ao finalizar o dia, em algum momento, para e pensa, para agora e pensa em 3 coisas boas que aconteceram hoje. Eu consegui tomar um café com calma. Eu consegui dar um abraço ou ter um tempo de qualidade com os meus filhos. Né? Coisinhas simples, mas que já proporcionam motivação. É verdade. Né? E hoje a minha motivação, nesse dia do Abraça Podcast, o meu dia ele começa muito cedo, né? Ele começa muito cedo, eu fui pra academia, a gente cuida de todo o estúdio, eu fui fazer o cabelo na Carol Mobilon, nossa também super parceira. E a minha motivação hoje foi quando eu consegui levar as crianças pra escola e eu dei um beijinho. Ai, que delícia. Ai, boa aula, crianças, tá muito frio hoje. Mas ó, vai passar, vocês estão com bastante roupinha. Então aquele momento pra mim, ele foi valioso, porque eu sei que eu não conseguiria buscar, que hoje eu não vou conseguir levar pra aula do Kumon, mas aquele momento pra mim foi valioso. Que delícia. E é aquele momentinho que eu tenho, né, na recordação. Perfeito. Perfeito. Eu consegui sentir você falando agora. É isso. Esse é o autorreforço. Perfeito. E, para finalizar, a autoeficácia. Todo mundo fala autoconfiança, como se fosse autoconfiança. A autoeficácia é o quanto você acredita que você é capaz de fazer. Tem um desafio na sua frente. Hoje eu vou gravar um podcast. Eu acho que eu sou capaz. Então, sabe esse pensamento? Porque o que acontece? Muitas vezes eu sei que eu não vou fazer. Aí eu falo que eu vou me matricular numa academia, mas eu nunca vou. Então, minha autoeficácia não tá boa. Então, você não vai fazer mesmo. Eu falo assim, sabe quando você vê um prato na louça, pra lavar, na pia? Sim. Você fala, depois eu lavo, tá aquele prato ali. Aí daqui a pouco é um prato e uma caneca. A pilha vai aumentando. Sim. Quando você fala, daqui a pouco eu lavo, você mesmo sabe que você não vai lavar. Então, você mente pra você. Né? Você fala, não, daqui a pouco você não vai lavar, você vai esperar acumular ao máximo. Isso vale para tudo, né? Para atividade física, para um projeto que você quer tirar da gaveta, que está ali, você não faz. Então, isso é autoconfiança, autoeficácia. Quando eu falo que autoestima é movimento, é nessa hora. A gente precisa ir, às vezes mesmo não se sentindo tão preparado, mas movimentar, fazer, acreditar mais na Começar. gente. Começar. Perfeito. Qualquer mudança em qualquer um desses pilares da autoestima, reflete em outro. Se eu começo a ficar com mais gratidão, eu começo a me sentir melhor comigo mesma. E assim vai. Lê, antes da gente partir para nossa próxima pergunta, eu quero falar para quem está em casa, não se esqueçam de se inscrever no Abraça Podcast. Gente, nós estamos presentes no YouTube, no Spotify, as minhas redes, @RafaBertolotto, @AbraçaPodcast. Lê, qual que é o seu Instagram mesmo? @psi.leticiasiqueira. Perfeito. Então são todas essas redes que vocês podem ter acesso. Se inscrevam no canal, deixa seu like, seu comentário pra gente saber se vocês estão gostando. Lê, você comentou logo no começo
que devido à pandemia, nós somos um dos países mais ansiosos do mundo, né? Isso. E eu acredito que isso vai nos levar para uma outra questão que eu quero trazer para você, sobre a depressão também. Ansiedade, depressão. Como que a gente lida com tudo isso pensando na autoestima, no auto-amor? Como que é? Sabe quando a gente não tem muita vontade de fazer as coisas? Por exemplo, hoje eu não queria nem sair da cama. Eu não tenho força. Eu não tenho vontade de fazer. Isso é uma ansiedade já com característica depressiva, que a gente fala, pode ser uma depressão. Mas como que a ansiedade funciona? Tem a ansiedade que deixa a gente na agitação. Sim. E tem a ansiedade que vai deixando a gente cada vez mais retraído. Por quê? O nosso cérebro está em estado de alerta. Ansiedade é pânico, alerta. Quando ele está em estado de alerta, ele quer guardar energia. Ele fala, não, a gente tem que guardar energia para esse corpo poder sobreviver a um ataque. Nisso, eu fico sem vontade. Então, como que a gente quebra esse ciclo de tristeza e ansiedade? Fazendo o mínimo possível, mas fazendo. Vai ter uma coisinha ali no seu dia que você consegue fazer. Seja arrumar a sua cama. A gente já melhorou a ansiedade de paciente começando a arrumar a cama todo dia, sendo que a meta era ir para academia todos os dias, mudar a vida. Vamos começar arrumando a sua cama. Então vamos começar fazendo o mínimo, mas aquele que você sabe que vai te fazer bem. Sabe, seja lavar o rosto, seja... Então aí você já vai se vencendo e aí praticar o auto-reforço. Depois que eu arrumei a cama, eu não vou falar, nossa, olha só isso que eu fiz no dia. Não, eu vou falar, poxa, que bom que eu fiz aquele mínimo por mim. Perfeito. Amanhã eu posso fazer mais. E aí a gente vai vencendo no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Perfeito. E daí esse assunto, né, quando a gente tá em toda essa situação, ansiedade, depressão, a gente começa com alguns quadros de compulsão. Sim. Então não tem como negar, quando a gente tá ansioso, eu acredito que no podcast com a Érica Gumiero, ela comentou que a gente tá ansioso, a gente quer comer, energia rápida, para saciar, e nunca está saciado. Sim. Como que a gente quebra essa compulsão? Qual que é a origem dessa compulsão? Nós comemos emoções, né? Eu tô ansiosa porque eu vou fazer alguma coisa, eu vou comer. Eu vou relaxar? Nossa, eu mereço. Hoje foi um dia muito estressante. Eu vou comer, vou beber, né? Então nós comemos as nossas emoções. Você olha para as suas emoções? Você hoje, no dia a dia, você consegue ter um manejo do que você está sentindo? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Tem um conceito da terapia comportamental que é a regulação emocional. Então, assim, eu não me comportar na hora da raiva. Ou seja, eu vou prestar primeiro atenção na minha emoção para depois selecionar movimentos que vão me fazer bem. Agora, é claro, a gente vai cair em tentações, isso acontece. Mas a partir do momento que eu paro para me escutar, que eu paro de fugir de mim, que eu paro presto atenção no meu corpo, no que a vida está sinalizando para mim, naquilo que as minhas emoções estão querendo dizer, a partir do momento que eu me escuto, eu consigo ter um manejo daquilo que eu vou fazer. Perfeito. Excelente, porque daí a gente não entra naquela questão de ganho de peso excessivo, que daí depois a gente precisa de outras questões que a gente vai chegar, né? Sim. É claro que existem as questões fisiológicas, mas eu bato o martelo nas emoções, nas questões psicológicas, porque elas são negligenciadas. A gente deixa para depois. Exatamente. A gente fala, eu tô ansiosa, mas tudo bem, vamos o que eu preciso fazer. Não, peraí, eu tô ansiosa, por quê? O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? O que de fato me preocupa? De repente, você vai descobrir que essa preocupação é uma preocupação super exagerada. Que você fala, nossa, peraí, eu posso olhar isso com outros olhos, pronto. Já ajudou. Já ajudou. Quando a gente fala, né, nessa mulher que está aí com ansiedade ou com uma criança pequena, que ela se olha no espelho e às vezes não tá tão legal, não tá no que ela queria, como que a gente pode dar essa primeira ajuda para ela? Qual a dica que você começa, que você compartilha com as suas pacientes? Olha, eu quero uma vida mais saudável, não tá legal o que eu tô fazendo, me ajuda, mas eu não consigo, eu só fico procrastinando. Sim. Tem os pilares da autoestima, que eu acho super legal trabalhar com eles, eu trabalho muito em terapia. Mas uma coisa muito importante de nós, mulheres, mães, que temos tantas coisas para fazer, são os nossos sonhos, são os nossos objetivos.
A gente fala sonho, vem algo muito grande, objetivo vem algo menor. Então vamos diminuir ainda mais. Meta, tarefa. O que você quer fazer, precisa fazer de diferente no dia de hoje? Preciso fazer uma skincare hoje, eu preciso arrumar meu cabelo, eu preciso fazer terapia, eu preciso ler um livro, eu preciso... O que você gostaria de fazer? Então a primeira coisa para você se ajudar nesse momento, vamos olhar para nós com mais amor, depositar amor próprio na nossa vida. Então, se olhar, parar de se criticar um pouquinho e listar. Listar o que eu gostaria de fazer, porque quando eu visualizo, eu consigo fazer. Então, é uma academia. Eu falo assim, para a gente parar de procrastinar, a gente tem que ter um objetivo muito fácil. O nosso cérebro, a autoeficácia, eu preciso acreditar que eu consigo fazer. Se não, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar. Se eu não estou conseguindo fazer aquilo, eu vou mudar. Então, o que eu vou fazer? Eu quero acordar mais cedo. Eu vi que você acordou super cedo hoje para ir para academia. Eu quero acordar mais cedo, quero fazer igual a Rafa, eu quero acordar mais cedo para ir para academia. Eu não estou conseguindo. Então, vamos acordar mais cedo. Só. Hoje eu consegui acordar cedo. Amanhã eu consegui. A partir do momento que eu conseguir manter, aí eu acrescento a academia. E sempre me parabenizando, e sempre respeitando o meu tempo, o meu processo. Então, uma dica valiosa, que parece óbvia, mas não é, na prática a gente não faz, é ter as tarefas que você entende que você precisa aplicar na sua vida. E começar um pouquinho por dia. Muito legal. Perfeito. Geralmente, quando a gente tá ansiosa, quando a gente tá tensa, ou quando a gente tá cansada, chega final do dia, não sei você, mas eu, vamos lá, dá vontade de comer aquele chocolatinho, que eu já até falei com a Érica sobre isso, como substituir meu chocolatinho. E daí, de repente, esse chocolatinho é um dia, outro dia, depois é 2 chocolatinhos, 3 chocolatinhos, 4 chocolatinhos. Em que momento isso vira uma compulsão? Vira uma compulsão quando se torna uma fuga, né? Então, compulsão é comportamento, tá? Então, eu vou comer um chocolatinho. Depois eu preciso assistir o episódio da Érica para também me inspirar. Vou comer um chocolatinho. A partir do momento que isso se torna habitual e que eu percebo, o que é a compulsão? É uma fuga e é prejudicial quando tá me fazendo mal. Sim. Né? Então, assim, eu tô fugindo de quê? Então, eu sempre quero comer um chocolatinho quando eu estou estressada. De repente, eu tô estressada todo dia. Todo dia tem motivo pra gente se estressar. Todo dia né? tem um problema, Hoje todo dia aconteceu alguma coisa. Amanhã, nossa, tava muito frio. Sempre vai ter alguma coisinha. O filho que não dormiu. Sempre tem. Então ter recursos que você, além do chocolatinho, um dia ou outro chocolatinho é super bem-vindo, mas a gente precisa ter o domínio, entender aquilo que nos faz mal para conseguir mudar. Né? Eu tô fazendo uma coisa que eu sei que... Isso daí se chama autossabotagem também, né? Eu puxo meu próprio tapete. Eu tô fazendo uma coisa que eu sei que me faz mal. Por que eu tô fazendo? Então, assim, eu faço uma coisa que... O complicado da compulsão não é comer o chocolatinho. É se culpar depois. Verdade. Vira uma compulsão quando eu me culpo. Então, assim, eu como chocolatinho, aí eu me culpo porque eu não... Aí o chocolatinho vira uma barra, vira a barra inteira, né? Sim. Aí eu me culpo porque eu comi... Nossa, eu não precisava ter feito isso, eu não acredito. Justo hoje que eu fiz academia ou que eu não tô fazendo, enfim, vira culpa. A culpa aumenta o nível da ansiedade, né? Amanhã, você vai fazer de novo, vira um ciclo. Então, eu como, me culpo, fico ansiosa, como, me culpo, fico ansiosa. Né? Por isso, da importância da gente olhar para as nossas emoções. Perfeito. Perfeito. Eu achei que o problema era o chocolatinho e não a culpa. Não é o chocolatinho. Se a gente tem domínio do nosso comportamento, hoje eu falo, vou me permitir comer um chocolatinho, não tem problema. Sim. Agora, se tá habitual, nossa, é muito tem um ciclo aí, é um padrão, né? Sim, com certeza. Gente, antes da próxima pergunta, que ela vai ser uma dica muito boa, eu tenho certeza. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Nós estamos tanto no YouTube quanto no Spotify. E também nas redes sociais. Abraça Podcast e o @Rafa Bertolotto. Você falou uma frase que me marcou aqui. Por que nós comemos emoções? Explica mais sobre isso. Normalmente, quando a gente não quer sentir aquilo que nos incomoda, quando a gente quer fugir das nossas emoções, a gente busca alguns comportamentos. A compulsão alimentar, ela é... Não sei se eu vou falar que ela é a mais famosa, mas ela é muito comum. Sim. Tem gente que vai comer, tem gente que vai beber,
É verdade. Tem gente que vai ter outros comportamentos cíclicos, que são comportamentos que proporcionam o prazer imediato. Né? A grande questão é o prazer imediato. Então, se eu estou ansiosa, eu vou buscar um prazer imediato. Só que é prazer imediato. E depois? Não adianta nada. Depois não adiantou nada, depois vem a culpa, vem a frustração. Mas nós comemos emoções porque nós queremos fugir das nossas emoções. Perfeito. Tem uma palavra na psicologia que ela é libertadora, que se chama aceitação. Eu preciso aceitar quem eu sou, aceitar as minhas emoções, aceitar as minhas falhas, aceitar o meu corpo. Ah, mas aceitar é se acomodar? Não. Você está aceitando quem você é, a sua história. Você pode mudar, mas não é ficar em negação. Eu não quero sentir isso, eu não quero lembrar que isso me aconteceu. Hoje eu não posso ficar triste, hoje eu não posso ficar ansiosa. Quanto mais eu penso isso, mais ansiosa eu fico. Perfeito. E sabe o que eu queria? Uma pergunta, né, para quem, já que nós estamos nessa temporada sobre autoestima, perda de peso, como ajudar, como ter o nosso foco, como eu posso encontrar motivação para perda de peso? Porque é tão difícil, é o que eu mais ouço. Como você consegue? Né? E eu sempre repito a mesma coisa, mas eu gosto. Mas eu não gostei desde sempre. E eu não sei como ajudar, sabe? Sim. E o que acontece é que as pessoas elas ficam presas, né? De repente eu estou insatisfeita com quem eu sou. Eu quero mudar, mas eu não consigo. Eu estou travada. Como mudar isso? Né? Claro que, revisando ali os pilares da autoestima, Sim. A pergunta é como que está a autoeficácia. Você acredita que você é capaz? Você acredita que você é capaz de mudar? De transformar? Porque quando a gente não acredita, não vale a pena. Né? Não vale a pena nem começar. Então, o primeiro passo é mudar a forma como você está pensando, como você é, como você se sente em relação àquilo. Né? Outra coisa é o imediatismo. A gente até conversou um pouquinho sobre o imediatismo. O imediatismo ele faz a gente procrastinar, ele faz a gente desistir. Assim, eu quero ter o resultado amanhã. E nós, mulheres maduras, a gente precisa dessa autorresponsabilidade, dessa maturidade para entender que as coisas levam um tempo. A gente precisa ter essa visão a longo prazo. Sim. Porque de repente eu, Letícia, me vejo aquela criança querendo aquilo. Sabe a criança que vê o brinquedo que é agora? Acabou, eu quero agora, não tem o que fazer, faz a birra. Às vezes eu tô fazendo exatamente o que a minha filha faz com outras questões. Sabe? Então eu tô me frustrando na academia, falando, não é possível. Eu não vejo um resultado, por que eu tô aqui? Eu falo, se você ainda não, se você tá fazendo tudo certinho e você ainda não tá vendo resultado, olhe para os seus pensamentos, olhe para as suas emoções, olhe para a sua paciência, olhe para a sua fé, o quanto você acredita que isso vai acontecer. Porque de repente você está fazendo e está descrente. Aí não vale a pena. Olha que legal. Fez muito sentido. Lê, dei o primeiro passo. E aí, como que eu faço para manter? Porque muitas vezes a gente desiste nesse processo. Sim. Eu falo que tem 2 tipos de procrastinação. Um é a dificuldade de começar. Sim. Né? Não consigo dar o primeiro passo. Tá. A outra é a dificuldade de manter. Né? E aí, o que me faz desistir o tempo todo, o efeito sanfona, começa, para. Entendi. Pra gente, a gente tem que ter um plano muito bem claro. Eu deixo de procrastinar, como eu falei, quando a gente consegue enxergar que a gente é capaz de fazer. Então, quando a gente simplifica, eu percebi que eu não estou conseguindo manter, eu posso simplificar. Mesmo que eu volte no meu primeiro passo, porque o importante é realmente não parar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o prazer imediato, com a visão imediatista e não com a visão a longo prazo. Né? Dependendo do objetivo que você tem, se o objetivo é atividade física, ele é um objetivo para a vida toda. Para a vida toda. Para a vida toda. Né? Então, por que será que eu estou desistindo? A gente precisa se questionar. A gente precisa entender o pensamento, as emoções, para conseguir trabalhar. Perfeito. Lê, existe alguma forma que eu possa mudar a minha relação com a comida? Sabe, essa forma afetiva, essa coisa? Você tem alguma dica para nos ajudar sobre isso? Pegando o conceito da autoestima, que é aquilo que eu penso em relação ao que eu sou, como eu me sinto,
a gente começa a criar os primeiros conceitos, né, a nossa base estrutural na nossa primeira infância. Então, a gente tem as nossas experiências lá atrás. Então, se você puder lembrar de tudo que você já escutou, porque de repente a comida para você é aquele bolinho na casa da sua avó, é aquela sopinha que a sua mãe fazia quando você estava doente. Ela tem um caráter afetivo muito importante. Se você puder olhar, se isso é algo que te incomoda, e se você puder olhar para a sua história, lembrar desses momentos, e muitas vezes tentar trazer um significado funcional para o alimento, isso pode ajudar. Porque eu falo que nós temos potencial para sermos nossas próprias fortalezas. E o que acontece é que em momentos de dificuldade, a gente busca as compulsões. Então, a gente busca aquela emoção que está ali por trás da comida. Se eu puder olhar para essa emoção e lembrar, eu já vou sentir. Perfeito. Eu já vou ter esse aconchego que eu preciso. Entendi. Né? Então, de repente, eu estou tendo uma válvula de escape no automático que está me prejudicando ao invés de me ajudar. Fez muito sentido. A gente conversou um pouquinho antes, né, da gravação sobre o imediatismo, sobre as redes sociais, que a gente está o dia inteiro à frente, aí, olhando as redes sociais, é a fulana que tem um corpo maravilhoso, eu quero estar com esse corpo pro verão. Então, nós estamos em setembro, novembro tá aí, 2 meses. E quero, simples assim. Então, daí a gente parte para plástica, parte para algumas outras coisas mais rápidas, para uma geração Ozempic, que até a gente brincou, né? Porque o Ozempic, ele traz esse... Eu não tenho nada contra, até porque tem muita gente que se mantém depois dele, mas também tem pessoas que depois não conseguiram manter e daí se joga aí no meio do caminho, se larga no meio do caminho. Como que eu posso me cuidar de uma forma, assim, prolongada? Achar a origem disso. Agora, com as redes sociais, a gente sempre vai se comparar e a gente sempre se comparou. Quando a gente escuta assim, às vezes eu vejo, né, as pessoas falando, eu mesma já falei, não se compare. É muito difícil. Porque Impossível. É impossível. Você vai se comparar, porque a gente aprende. Como que uma criança aprende? Por imitação, né? Os seus filhos, um vai olhar o outro, vai ver qual comportamento é o adequado, vai imitar, vai repetir. Então, a gente aprende por modelagem. É normal a gente se comparar. Agora, é normal eu olhar para a Rafa fazendo academia todos os dias e me inspirar e querer isso também. O que não é bom é quando eu olho para o outro e eu não gosto do que tem aqui. E o que está acontecendo hoje é isso. Eu olho pessoas com corpos perfeitos, vida perfeita, maternar perfeito, e eu me frustro com quem eu sou. Eu falo, não é possível. Né? Eu sou uma mãe péssima, eu não consigo fazer academia, lá hoje eu não consegui acordar cedo. E aí, esses pensamentos, lembra do autoconceito? Sim. Eles vão impregnando no nosso dia a dia, nas nossas emoções. Né? Por isso que vamos usar as redes sociais a nosso favor, né? Escutar aquilo que vai agregar, aquilo que vai ajudar. E o principal, quando a gente fala de estética, a gente precisa entender as nossas limitações. Né? Porque eu sou super a favor de procedimento estético. Sim. E fica assim, nossa, sinal que a pessoa tem baixa autoestima? Não. Mas a gente precisa entender qual é a minha limitação. Se começa a me fazer mal, não está sendo saudável para mim. Tá. Tudo que nos faz mal ultrapassa o nosso limite. Isso em relação, isso em alimentação, isso em rede social. Estou perdendo muito tempo em rede social, né? Então, eu acho que reconhecer as limitações, saber o que está me fazendo mal e o que não me faz mal, já é um passo libertador. Perfeito. Lembrando que o Abraça Podcast não faz parte disso, né? Porque é um conteúdo de muito aprendizado, hein? Com certeza. É um podcast de muito aprendizado, então essas horas no podcast não conta. Não conta. Não conta, é aprendizado, é estudo. É um estímulo do bem. É um autoconhecimento. Exato. Né? Então, Exato. gente, vocês podem, né, excluir o Abraça Podcast desse caso. Porque ele é maravilhoso. Vocês podem maratonar. A gente já tem mais de 50 episódios. Sim, sim. É saúde, é bem-estar. Não, com certeza. Total. Lê, existe um movimento muito forte hoje em dia, e que você, inclusive, esses dias compartilhou alguma coisa sobre o tema, que se chama Desacelere. Eu acho incrível a gente pensar sobre desacelerar. Mas como, num mundo que quer tudo para amanhã, que se você não responde o WhatsApp, a pessoa te liga falando, você não viu a mensagem?
Como desacelerar num mundo assim? Vou fazer uma pergunta bem de psicóloga. O que é desacelerar para você? Quando eu falo em recursos do bem, a gente tem que pensar na mãe que está, de repente, com um bebê recém-nascido, que não tem tempo nem... Uma vez, a minha dentista, eu estava grávida, minha dentista falou assim para mim: ai, Lê, que bom que você está fazendo uma limpeza agora, porque quando tua filha nascer, você não vai lembrar nem de escovar o dente. Eu falei, Você não me até conhece, parece. imagina. Eu voltei e falei, é verdade, eu não lembrava de escovar o dente. É. Então, quando eu falo recursos, bem, de verdade, pega um papel, faz uma listinha, banho relaxante. Eu amo tomar banho à luz de vela. Então, de repente, a forma de desacelerar, tem no YouTube uma meditação que chama meditação de 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto a gente vai conseguir. Meditação de 1 minuto. Ou no banho. Eu amo exercício de respiração no banho. Eu escureço o banheiro, acendo uma vela de lavanda pra soltar aquele aroma e eu tomo um banho. E não é um banho assim de meia hora. Não, 10 minutinhos ali, como se as preocupações fossem saindo pelo ralo, sabe? Eu deixo a água quente cair aqui na cervical, vou me alongando, respirando, já consegui desacelerar. Que legal. Fazer pausas ao longo do dia, ao invés de deixar um garrafão d'água ali do lado do computador e trabalhando, levanta, vai pegar água, vai tomar um cafezinho, vai tomar um café com uma amiga. Então existem várias formas de desacelerar. De repente a gente acha que desacelerar é ficar apenas sentado. Não. Plena. Não. Eu, tomando um café com uma amiga, saindo para almoçar com minhas amigas, por exemplo, eu tô desacelerando muito ainda. É verdade, faz muito sentido. Gostei. Você esses dias gravou algum vídeo sobre isso, não teve? Nessa semana que a gente está gravando. Com certeza, desacelerar é algo que eu falo muito, Rafa. Você falou também sobre estarmos aceleradas, alguma questão assim você trouxe? Isso, E eu falei, nossa, isso é uma bela de uma pergunta. Isso, e até preocupações, né? Foi um que eu gravei ontem, que eu falei, a gente se preocupa com muita coisa que não vale a pena. É verdade. E aí a gente vai ficando muito ansioso, né? É eu vou verdade. ficando muito ansiosa, eu tô preocupada até, já tô pensando na roupa que a minha filha vai usar num aniversário e hoje eu tô ansiosa por conta de algo que tá fora do meu alcance, né? É verdade. Faz muito sentido. Lê, a gente está chegando ao final do nosso episódio do Abraça Podcast. E foi muito valioso, porque trouxe muito conteúdo prático pra gente olhar para como tá a nossa autoestima. Que bom. Essa é a verdade. Que bom. E eu queria destinar esse espaço a você, para olhando para sua câmera, fique super à vontade. Qual conselho você daria para as mulheres que estão lá em casa? Não fuja de quem você é, da sua história. Se conecte com a sua essência. Olha lá para você quando era criança. Se abraça, se acolha. Quando a gente fala de acolher a criança interior, é se acolher. É olhar para as suas emoções. Se respeite, se ame. Procure mudar a forma como você se relaciona com você. Em primeiro lugar, que tudo vai ficar muito mais leve. Pode ter certeza disso. Ai, adorei! Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela sua participação com a gente no Abraça Podcast, nessa temporada que a gente está falando sobre resgate da autoestima, sobre a mulher, sobre a importância de nos olharmos, de estarmos bem com o que nós estamos vendo, né? Foi isso que a gente falou também. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Rafa. Parabéns. Parabéns por esse podcast incrível, que com certeza ajuda tantas mulheres. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com você. Obrigada. Viu? E até a próxima, né? Porque Até a tem muito assunto para próxima. conversar. Opa, que delícia. Tchau, gente. Até a próxima. Até. Ai, vamos comer um docinho Vamos, agora? vamos. Não, pode ficar à vontade. Qual você prefere? Ah, já tá aqui, ó. Ah, então tá bom. Esse aqui é do quê? Acho que é pistache. Gente, Ana K arrasou. Essa temporada é saudável, tá? Porque é só temas saudáveis. Gente. Ana K, é tudo sem açúcar, sem polióis. Não tem sem açúcar? Não! Meu Deus, que maravilha. Ana K é maravilhosa. Agora a gente fica por aqui comendo, né? Sim.